O final do mês chegou e sim, nós temos agora os desempenhos operacionais, tanto de BB Seguridade quanto de Caixa Seguridade. Vamos avaliar um pouquinho como é que foi o mês de outubro nessas duas empresas e também entender algumas particularidades que aconteceram. Me acompanhe até o final que você vai poder decidir qual das duas teve um desempenho melhor, Caixa Seguridade ou BB Seguridade. Vamos lá? Começando então com o BB Seguridade, nós temos aqui a visão mensal. Como é que foi o crescimento da empresa em si? Prestamista, um crescimento de 43% quase, e o rural, um aumento aí de 52%, quase 53%. Quando você faz a comparação com o mercado excetuado, né, claro, o BB Seguridade, tivemos um crescimento então da empresa de 35% e o restante das outras empresas quase 20%. Então sim, né, BB Seguridade está aumentando cada vez mais a sua fatia no mercado, pelo menos em relação a prêmios emitidos. Se a gente for olhar o acumulado dos 10 meses, mais ou menos é o mesmo cenário. Se a gente for observar, cresceu quase 31%, enquanto o mercado como um todo, quase 16%. Então, acho isso bem interessante. Eles mantêm um crescimento muito forte no rural, 55% em relação ao ano passado. É uma baita fatia, né? Um baita crescimento. E se você quiser entender um pouquinho mais em relação ao balanço do terceiro trimestre, eu vou deixar o link aqui em cima, né, o card, para que vocês possam entender com calma como é que isso tem acontecido. Mas, dividindo aqui, né, a visão em relação ao prêmio médio diário, todos os segmentos, vida, prestamista, rural, habitacional e também o residencial, apresentam aí o ticket médio diário mais caro do que o dos anos anteriores. Então a gente percebe que quando a gente investe em algumas empresas no longo prazo, a gente acaba sendo protegido pela inflação. Não que tenha sido proporcional, mas esse ponto é sempre bom lembrar. Algumas pessoas acabam esquecendo que quando você investe em negócios, essa inflação ela é incorporada nos custos ano a ano e de uma maneira estratégica isso acaba sendo repassado para o seu consumidor final. De uma maneira mais simplificada, o lucro fica protegido. É claro que se a empresa estiver crescendo menos do que a inflação, talvez não seja um bom investimento, concorda? E olhando para os outros dois grandes segmentos de BB Seguridade, que é a Previdência e a Capitalização, tivemos algum desempenho parecido, em que a contribuição média, pelo menos na parte de Previdência, ela continua mais forte do que os anos anteriores, e a questão da capitalização também nós tivemos aí um desempenho consolidado mais interessante do que os anos anteriores. De maneira bem genérica, a gente tem que entender qual que é o peso de cada uma dessas vertentes, seguros, previdência e capitalização. E para isso, nada melhor do que recorrer ao próprio site do RI. Se a gente for olhar aqui, Brasilseg tem aí uma relevância muito forte na receita da empresa, Brasilprev mais a Brasilcap, a gente chega em praticamente 100% dos seus resultados. E também é fundamental perceber isso aqui, a expiração dos seus acordos em relação a grandes empresas aqui de cada um desses segmentos. Vai terminar em 2031, outubro de 32, esse aqui não tem prazo para expiração. A parte da Odontoprev é a partir de 2035 e também na parte de corretora, outubro de 2032. Algumas pessoas têm precificado isso aqui e estão considerando como algo ruim, já que a perenidade, entre aspas, pode ficar comprometida. Mas sendo bem sincero, tem muito chão, tem muita história para acontecer até a expiração desses acordos. É claro que a gente tem que ficar de olho, né? Já estamos caminhando para 2023, mas de qualquer maneira eu enxergo isso aqui como um risco para esse investimento, tá? É uma empresa muito redonda, com uma forte participação do Banco do Brasil, que na minha opinião é um dos melhores bancos atualmente. Então tem uma boa gestão, está num setor muito interessante e tem resultados muito consolidados, muito bem sólidos, como a gente acabou de ver. Agora vamos falar em relação à Caixa Seguridade. Pegando a visão mais geral aqui, eles fazem uma grande relevância em relação à parte de previdência, né? As reservas de previdência, onde existe um crescimento de 26%. E na parte de prêmios emitidos, principalmente na parte residencial, um crescimento de 25% e de vida a quase 12%. Vamos lá, previdência. Se a gente for olhar o consolidado, o acumulado, nós tivemos um crescimento de mais de 7%, o que é interessante sem dúvida nenhuma, mas olhando pontualmente, tivemos uma redução de quase 20%.
Então, ficar atento, isso foi apenas um foco estratégico bem pontual, que Caixa Seguridade deixou bem claro aqui na parte da sua descrição, captação em poupança e LCI. Se isso começar a se repetir, a gente vai ter que ficar atento. Mas olhando o geral, né, jamais a foto, mas sim o filme, a parte aqui de crescimento das contribuições tem sido bem consistente. E quando a gente fala de capitalização, a gente for olhar o acumulado, tivemos um crescimento de 20%, mas um resultado pontual também negativo em 5%. Mesma história, ficar de olho no global, no que está acontecendo em relação ao ano inteiro, tá? Nunca tomem decisões precipitadas só porque algum resultado, alguma variável veio negativa. Combinado? Olhando num aspecto mais de prêmios emitidos, na parte, claro, mensal, né, relacionada ao mês de outubro, todas as vertentes cresceram. Algumas mais, outras menos, mas todas cresceram. E quando a gente olha o acumulado do ano, a única que teve uma queda mais relevante, assim, que a gente chama a atenção, é em relação ao prestamista, mas o carro-chefe da BB Seguridade, que é o habitacional, teve um crescimento de 6,2%. Então, tudo certo, vida que segue, não tem problema nenhum. Agora, se a gente for olhar em relação a cada uma das vertentes, eu gosto do gráfico porque facilita muito a nossa leitura. O habitacional está sendo superior aos anos anteriores, o mesmo acontece com o residencial e com o vida. Porém, a parte prestamista está tendo um resultado inferior a 2020. Nada tão relevante. Vida que segue, vamos continuar olhando, sem dúvida nenhuma, mas outro ponto fundamental em relação a essas empresas do setor de seguros é a sinistralidade, que Caixa Seguridade deixa isso bem esclarecido no próximo slide. Percebam que de uma maneira também consolidada, nós temos resultados melhores do que 2020, porém piores do que 2021. Está aqui na média, sem problema nenhum. Segmentando, o habitacional teve ali uma sinistralidade mais alta, eles fazem um pequeno ajuste ali, eles gostam de colocar sem a provisão, então isso cairia para 24%, mas chama atenção 38%, já que o ano passado foi só de 18%. Na parte prestamista, fazem de novo esse pequeno ajuste e continua mais elevado do que os outros anos anteriores. Vida teve uma redução importante, o melhor desempenho até então, e o residencial também, um resultado excelente. Lembrando, essa sinistralidade, por mais que ela tenha sido mais alta do que do ano passado, a gente está falando aqui valores inferiores a 40%, 50%. Sempre lembrem, sinistralidade a gente quer o mais baixo possível. Quanto menor for, maior a possibilidade disso ser revertido em lucro para a empresa. Então, quando a gente olha esses valores, tá maravilhoso, né? Sem dúvida nenhuma, é algo bem saudável para as empresas de seguros. Esse vídeo realmente ele vai ser um pouquinho mais curtinho. Esses desempenhos eu acabo mostrando todos os meses. E qual que é a grande vantagem? Se a gente for pegar os 2 meses, 3 meses últimos, a gente consegue ter uma boa previsão de como é que vai ser o balanço trimestral. É importante vocês entenderem o seguinte, isso aqui é uma regra da SUSEP, que é um órgão que vai estar relacionado aí a algumas regulações desse segmento. É por isso que a gente não tem esses relatórios mensais em outros ramos, como os bancos ou até como ali as transmissoras. Isso não tem problema nenhum. Cada setor trabalha de um jeito diferente. Gosto do setor de seguros, está na minha carteira e provavelmente vai continuar. E muita gente tem me perguntado se BB Seguridade nesse momento está barato para ser comprado. Eu enxergo da seguinte maneira, a gente tem que parar um pouquinho e enxergar se existem outras oportunidades no mercado nesse momento. É claro que a BB Seguridade tem apresentado resultados excelentes, então provavelmente ela não vai estar tão barata. Jamais, ou pelo menos é muito incomum você encontrar uma empresa redondinha, dando lucros exorbitantes, crescimentos consistentes, em que a ação esteja muito barata. Sempre vai ter ali algum ruído, algum barulhinho, que vai fazer com que o mercado seja ali tenha um comportamento, né, muito reativo, para que você tenha uma oportunidade de compra. Então, fica aí esse pequeno resumo da minha visão em relação à BB Seguridade. E já em relação à Caixa Seguridade, eu não gosto do segmento imobiliário, não tenho uma segurança em relação ao nosso país, muitas questões relacionadas a uma bolha imobiliária, a uma forçação de barra na precificação desses ativos. Eu não sei até que ponto o brasileiro tem uma educação financeira suficiente para que ele tenha uma boa gestão das suas dívidas. É basicamente o seguinte, né, de uma maneira bem geral, não estou particularizando para ninguém não, mas a gente percebe assim,
Se está cabendo no bolso, maravilha, vamos fechar esse financiamento. Eu acho que não é assim que as coisas funcionam, né? Ainda mais com a inflação descontrolada, esse movimento global em que a gente está percebendo que até países de primeiro mundo estão sofrendo com algumas decisões recentes que foram feitas no passado. Eu acho que é importante a gente ficar esperto aonde que vai estourar primeiro. Na minha visão, sempre pessimista, né? Claro que eu quero que as minhas empresas elas continuem crescendo, mas eu gosto de ter uma margem de segurança mais alta. Por isso que eu tenho um viés mais pessimista. Eu enxergo que o setor imobiliário não é muito bom para ser investido nesse momento. Tanto em fundos imobiliários, em nenhum contexto praticamente, mas também em empresas que estejam relacionadas a isso daí. Mas é uma visão muito particular, mas é esse o recado que eu queria passar para vocês hoje. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like. Se você quiser também o Valeu Demais, temos um grupo do WhatsApp, que eu vou deixar o link também aqui na descrição. E por hoje é só. Tá bom, pessoal? Até mais!